Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Amém? Vamos lá? Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos ler todos juntos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora vamos ler bem alto, vai. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Feche seus olhos por um momento, mas não feche sua Bíblia. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu, estarmos na Tua casa, Senhor, estarmos vivos, de estarmos, Senhor, com saúde, de não estarmos presos num leito de hospital, Deus, nessa hora. Nós somos gratos ao Senhor porque sabemos que muitos até começaram esse dia, mas não terminaram, Senhor. Muitos até gostariam de estar na Tua casa, na Tua presença, mas não podem, Senhor. Por isso nós somos privilegiados do Senhor, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por cada família aqui presente, representada, aquelas que nos acompanham pela internet também, Deus. Que a Tua mensagem possa chegar a cada canto do mundo, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Deus, fale conosco nessa noite para que nós possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra e que ela venha a ser plantada em nossos corações, Deus. Que os nossos corações estejam abertos, assim como uma terra arada, pronta para receber a boa semente da Tua palavra, que é o Evangelho, Deus. E que nossos corações eles venham frutificar, Deus, a Tua palavra a 30, 60 e a 100 por um, de forma a refletir para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você já pediu alguma coisa para Deus e não recebeu? Já pediu alguma coisa a Deus e não recebeu? Isso faz parte da vida, né? Porque nem tudo aquilo que nós queremos, de fato nós recebemos. Nem tudo aquilo que a gente quer acontece como e quando a gente quer. É ou não é? Porque para todas as coisas Deus tem um propósito. Deus tem um tempo. Deus tem uma forma de agir. Deus tem uma forma de lidar. Cadê Simone? Estou vendo Simone. Chega para cá, que aí eu consigo ver você consegue ver a gente aqui também. Pode juntar aí um pouquinho mais. Então nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus nós recebemos como ou quando nós queremos. Por quê? Porque Deus ele age segundo a nossa fé. Sim ou não? Nós falamos disso aqui na quinta-feira. Foi isso? Quinta-feira. Deus ele age através da nossa fé. Aqui o texto diz: pedis e não recebeis, porque pedis. Pedis. E como é que a gente pede bem a Deus? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. A oração que funciona. Amém ou não amém? Essa noite nós vamos falar a respeito da oração que funciona. Porque Jesus ele nos deu um modelo de oração. Ele nos deu uma forma de como nós devemos falar com Deus. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Para tudo há uma forma e uma fórmula. Olha o que Jesus fala a respeito disso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Todos encontraram? Amém ou não amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Bernardo sentado aqui, em nome de Jesus, aqui na frente. Todo mundo encontrou? Não se espanta não, chama atenção assim mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 1. Está escrito: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos... Você conhece alguém que gosta de se aparecer com aquilo que faz, ou com aquilo que tem, ou com aquilo que dá? Já viu? Hoje em dia virou moda as pessoas entregarem cesta básica, não é?
fazer visita, entregar marmita para os pobres, ir lá e tirar uma foto com o celular, como se isso fosse uma coisa bonita. O próprio Jesus aqui está dizendo assim, olha, se você vai fazer algo por alguém, e esse tipo de reconhecimento que você quer, a sua recompensa é só aparecer no Facebook lá ou no Instagram, e tá bom demais. Porque diante de Deus isso não tem valor nenhum. Olha o que ele continua dizendo, verso 2. Quando, pois, deres esmola, ou quer dizer ajudar, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aqui ele fala a respeito daquelas pessoas que fazem isso diretamente na igreja. A pessoa que traz a sua oferta vai lá e faz questão de mostrar que está fazendo. Não precisa disso. Não precisa. Todo mundo conhece a história de Ananias e Safira, que se tem um casal idiota de verdade foram aqueles dois, porque eles morreram de graça. A Bíblia diz que naquela época as pessoas vendiam as suas propriedades, iam e ofertavam aos apóstolos para que a obra de Deus fosse crescendo. Ninguém pediu para eles fazer nada disso. Eles viram, acharam legal e foram vender uma propriedade que eles tinham, ficaram com parte do dinheiro e foram lá e deram uma parte. O problema não foi o que eles deram, foram eles ter dito que tinham dado um valor e não era aquele valor. E o Espírito Santo falou com Pedro que aquilo não era verdade. Ou seja, eles só queriam aparecer e acabaram morrendo. Assim, ó. Eles fizeram o que era certo pelo motivo errado. E não tem como nós enganarmos a Deus. Não tem como, porque Deus, assim como nós cantamos, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Olha o que ele continua dizendo, verso número 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua. Isso não fala especificamente de mão, fala justamente de proximidades. Nossa, Cris, olha, eu estou para receber uma bênção aí, eu quero abençoar muito a igreja, porque não precisa. Isso é entre você e Deus. É ou não é? Não, porque quando eu receber eu vou ajudar fulano, porque fulano está passando uma situação. Não precisa disso. A gente muitas vezes acaba expondo as pessoas por causa disso. É ou não é? Não é? É melhor não falar, simplesmente faça. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: se você quiser abençoar alguém ou a obra de Deus, simplesmente faça, porque é Deus quem está vendo. Acabou. É ou não é? É simples assim. Muito simples. Olha o que o texto continua dizendo, o que Jesus, melhor dizendo, continua dizendo, verso 4. Para que a tua esmola, ou oferta, ou ajuda, seja dada ocultamente. Isso é uma ordem de Jesus. E o teu Pai que vê em te recompensará publicamente. Dá de entender aquilo que está escrito, uma coisa tão simples. Nós temos a ideia, para de reunir, Marcelo. Nós temos a ideia de pensar que Deus ele vê apenas aquilo que nós fazemos de errado escondido, é ou não é? Mas aquilo que você faz de bom, Deus também vê. Porque Deus vê todas as coisas. Sabe? Nós não devemos pecar, não é porque as pessoas não estão vendo ou porque Deus está vendo. É porque quando nós pecamos, nós trazemos para cima de nós a condenação e a morte. Ou seja, quando pagamento. 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas nas ruas, para serem o que, irmãos? Vistos por quem? Por quem? Pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua ou galardão. Galardão é recompensa. Você conhece alguém que é assim? E aí, fulano, como é que você está? Pai do Senhor, não sei o quê. E quando tem uma oportunidade de falar, a paz do Senhor, irmãos, é com grande motivo de alegria que eu vos saúdo. Muda até a voz. Isso é muito estranho, gente. É ou não é? A pessoa de repente toda, aí pega a oportunidade para cantar e fica tão santinho. Para que isso? Aquilo que nós fazemos aqui, nós fazemos para Deus, não para os homens. É ou não é?
Você não pode dar aquilo que você não tem. Você, Deus, abençoa Jesus, porque isso não quer dizer que você, sabe, é pelo fato de não ter o hábito. Não, mas eu tenho vergonha. Não justifica. Porque se você tem intimidade com Deus e o hábito de fazer aquilo, não importa quem está te olhando, você está falando, olha para mim, você está falando com quem, irmãos? Não importa quem está na sua frente, atrás, ao seu lado, se vão rir da sua roupa, do seu jeito de falar, do seu cabelo, não importa. Você está falando com o seu Pai, sabe? Você não precisa ser Deus, não precisa disso. A oração é apenas falar com Deus. Talvez nós tenhamos perdido o hábito de fazer isso. Tem pessoa que só ora domingo quando vem na igreja, só abre a Bíblia para ler quando está na igreja, não lê a Bíblia em casa. Então é natural que você se atrapalhe na hora de fazer isso, sabe? Mas eu quero crer aqui nessa noite que Deus ele vai mudar esse hábito em nós. Amém ou não amém? Para que você seja uma bênção, mais do que você já é na casa do Senhor. Jesus ele fala assim, olha, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Aquelas pessoas que parecem ser uma coisa que na verdade não são. Não tem a pessoa que por trás dos bastidores, falar isso com minha esposa, eu quero sempre tentar ser o máximo diante da igreja daquilo que eu sou de fato. Porque no dia que você me conhecer fora da igreja, você vai falar assim, poxa, é a mesma pessoa e não diferente, sabe? Nós não podemos criar um personagem, olha para cá, para estarmos diante de Deus ou diante das pessoas, porque Deus ele conhece você. É ou não é? Aquilo que mexe. Jesus falando de oração, de falar com Deus, ele continua dizendo aqui no verso 6, dizendo o seguinte: mas tu quando orares, entra no teu culto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te ou responderá. É simples assim. Precisamos fazer uma campanha de oração para mudar. Não, quando nós nos juntamos numa campanha de oração é em prol de algo ou alguém. Mas de fato, do que adianta nós nos juntarmos para orar por aqueles que não querem? É perda de tempo. É ou não é? É perda de tempo. Teve uma pessoa que virou para Jesus e falou assim: Senhor, deixa eu voltar para enterrar os meus pais. Ou seja, eles não vão mudar. Não perca seu tempo. Venha comigo, me siga. É triste falar isso, mas é verdade. Infelizmente é verdade. Jesus ele disse assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala abertamente com ele. Foi ontem, né? Sábado, sei lá que dia é hoje, estou perdido no tempo. E começou a me perguntar algumas coisas, disse assim: eu tenho fé na vida, mas eu já não acredito mais que Deus pode fazer algo por mim. E foi falando. E fiquei ouvindo. Uma hora, simplesmente ouvindo. Aí eu disse para ele: professor, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não crê, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode dar tudo que você tem. E eu estou falando de uma pessoa que realmente tem posses. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Às vezes é aquilo que a gente precisa de com Deus. É ou não é? Você pode estar sofrendo falta de tudo. Mas se te falta a paz, você não consegue continuar a fazer as outras coisas. E cada dia mais tem se tornado raro a paz na terra. É ou não é? Agora você liga a televisão, vê na internet, é vacina para aquilo, daqui a pouco a vacina não funciona. É fé ou a gente vai enlouquecer todo mundo. Deus fala assim: Senhor, hoje eu preciso disso. Eu tenho certeza que você não precisa de um emprego, você não precisa de um salário, você não precisa de dinheiro, você não precisa de uma casa, você não precisa de um carro. Hoje você precisa apenas do Senhor Jesus. Apenas isso. Apenas isso. Porque todas as outras coisas que nós pudermos ter, e eu falo coisas materialmente falando, elas vão ficar aí. É ou não é? Você já quis muito comprar uma coisa nova e depois que você comprou, passou um dia ou dois, você nem liga mais? É assim. É apenas pelo prazer de ter aquele sentimento. Não que seja errado ter coisas boas, não estou dizendo isso. Mas nós não podemos viver em função disso.
Jesus ele fala assim: quando você quiser de fato falar com Deus, você não precisa fazer um escândalo. Você pode estar no banheiro tomando banho, você pode estar lavando louça, pode estar no seu trabalho lá fazendo suas coisas. É o seu momento. Aí eu te pergunto, quanto tempo você não tira para falar com Deus? E exclusivamente com Deus, sem estar com o celular na mão, zapeando o Instagram, o Facebook ou qualquer coisa do tipo. Ou sem estar vendo uma televisão, ou jogando bola, sei lá. É tempo que você estava fazendo exercício. Eu estava caminhando na esteira e estava orando, falando com Deus. Falando com Deus e pensando, sabe? Refletindo e falando com Deus. E fico pensando, por que as pessoas criaram, todas as pessoas do mundo têm um tempo de falar com Deus? Em todos os países da terra, todos os países da terra, as pessoas são obrigadas a parar, ficar em casa, não trabalhar. Não, é ou não é? Deus enviou uma praga para o mundo. Ah, foi o diabo não tem esse poder não, meu irmão. Não tem. É como se nós estivéssemos de fato vendo Noé terminar a arca, sabe? Só dar um acabamento ali por fora, passar como é que é o nome? Verniz por fora da arca. Ó, vai, muitos apostatariam da fé e tal. Casa, pra quê? Mas se fulano não quer, meu irmão, ó, entrega para Deus. E segue em frente, não para, não desista. Jesus ele fala assim: olha, não seja como os hipócritas. Depois de dizer, entre no seu quarto, feche a porta, fale com Deus, ele diz o seguinte, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Em vão é aquilo que é em vão, serve para nada. Como os gentios que pensam que pelo muito falarem serão. Aí está aqui, ó. Aí pula a bolinha. E pula a bolinha. Pai nosso, isso aqui é por Deus. É de fato por aquilo que há no seu coração. Quando você abrir o seu coração diante de Deus, fala: Senhor, eu sou isso aqui. Estou aqui, Senhor. E eu preciso disso. Simples assim. É muito simples. Olha o que ele continua dizendo. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Você acha mesmo que Deus é um sonso que fica no céu lá só alisando a barba e olhando para a terra? Deus conhece você, minha irmã. Ele sabe as suas necessidades uma por uma. Ele sabe, Hillary, tudo que você imaginar e que você não puder imaginar, daquilo que você precisa, deseja, quer, almeja, tudo Deus sabe. Antes da gente pedir ou pensar, Ele já sabe. Por quê? Porque Ele é Deus. Olha para cá, a oração é algo muito precioso. Eu julgo a oração, e nesse termo eu me comparo a Deus. Nossa, que forte falar isso, né? Mas eu me comparo a Deus, sabe por quê? Porque o meu tempo é muito precioso. Muito precioso. Quando eu vejo que é algo que não vai dar em nada começa a tomar o meu tempo, eu paro e falo: peraí, isso está me ocupando e não está gerando nada. Então, a sua saúde. Mas e o tempo? Como é que a gente recupera, irmã Denilson? Não tem jeito. Não tem jeito. Dias eu fui fazer a barba, que eu queria falar que minha barba parece um cachorro leproso, que é todo falhado assim. Aí eu achei um fiozinho branco. Eu falei: gente, eu já tenho um fio branco. Ó. Ontem eu estava no jardim de infância, eu já tenho um fio branco na barba. Ontem, meu filho, que você nasceu. E assim, ó, se passaram 19 anos. Do nada. 19 anos. Nós não temos tempo a perder. Gaste os dias que você tem na terra tendo uma vida com Deus, orando de fato ao Senhor. Mas aí você me pergunta: pastor, mas orando o quê? Orando para quê? Jesus te explica. Segue comigo aí no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai. Olha para cá. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou este primogênito. Primogênito é o primeiro. Unigênito quer dizer o único filho. Mas aqui, quando ele nos ensina,
Porque não existe apenas um Deus ou um Pai. Não é isso. Existe apenas uma família. Mas não tem jeito. E o interessante é que as orações que Deus costuma ouvir não são aquelas orações que nós fazemos para nós ou por nós mesmos, sabia? Se você ler o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, você vê que Jó, ele orava pelos seus filhos, sacrificava pelos filhos, sabe, ele tinha uma vida certa, e Deus o admirava por isso. Deus chama o diabo vai falar, tá vendo meu servo Jó, vai lá e tal. Todo mundo conhece essa história. Esse homem sofre uma vida desgraçada. Todo mundo conhece a história de Jó aqui. Aí a Bíblia diz que lá no finalzinho, quando ele intercedia pelos seus amigos, aí a Bíblia diz, então Deus mudou a sorte. Então ele começa a orar pela vida deles, sabe? Certa vez Deus vira para Moisés, irmã Denilson, e fala assim, eu vou destruir todo esse povo, porque eles me perturbam demais. Aí Moisés vira para Deus e fala assim, Senhor, depois de eu ter tirado, meu Deus, se eu quiser destruir eles, tudo bem, mas risca o meu nome junto, porque eu também não quero estar nessa. Você se sacrificaria por alguém? Seja honesto. Deus vira e fala assim, esse povo não merece a minha atenção. Aí Moisés, como líder deles, vira e fala assim, tudo bem Deus, se o Senhor acha que eles não merecem, então eu também não mereço. É muito... É ou não é? Nós nos importamos cada vez menos com as pessoas. Jesus aqui, ele nos ensina a orar do seguinte, quando você disser Pai Nosso, você tem de entender que você tem irmãos. Aí eu te pergunto, você de fato sabe como é que está a vida do seu irmão aí do lado? Se você olhar para o lado e... Como é que está a vida do seu irmão? Está bem, não está bem? Tá com saudade? Nós nos cumprimentamos na porta, a paz do Senhor, irmão. É ou não é? Mas nós não vivemos como irmãos. Vivemos como estranhos. Irmão, você deixaria um irmão seu passar fome? Passar necessidade? Deixaria? Pois é. Jesus nos ensina a orar assim, ó, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele diz, na terra como é feita no céu. A vontade de Deus, ela é soberana. Ou seja, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quiser fazer. Acabou. Mas por que Deus não muda esse quadro da minha vida? Talvez porque Ele não queira mudar. Nós somos criatura, Ele é criador. Nós somos filho e Ele é nosso Pai. Aí Jesus fala assim, que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu, ela é inquestionável. Deus vira para um anjo e fala assim, vai lá no lugar tal e leva isso. Ele simplesmente diz, amém Senhor, e vai. Aí Deus, por que a gente questiona a palavra de Deus? Antigamente o trem era mais, como diz o outro, era mais embaixo, né? O pai e a mãe falavam mais alto, o menino piava baixo. Hoje em dia o pai e a mãe falam, a criança grita e responde. Quando eu estou lá em casa que Cris fala alguma coisa que o menino não responde, já dou um grito e falo, opa! Acabou. Não precisa falar mais nada. Aí parece que tem um monte de anjinho dentro de casa assim. Só dá para ouvir assim, só o respirar. É assim. A vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. E nós temos visto tempos onde os homens estão cada vez mais se afastando da vontade de Deus. Se afastando da vontade de Deus. Quando Jesus nos ensina assim, quando você orar, fala, Senhor, seja feita na terra ou na minha vida a sua vontade como ela é feita no céu. Eu aceito a sua vontade, Senhor. Eu aceito. Porque esse é um papel de um filho. É ou não é? O papel de um filho é esse, obedecer aos seus pais. Isso é tão interessante que a Bíblia fala a respeito disso, né? Que se você quer prolongar os seus dias na terra, seja obediente aos seus pais. Honra pai e mãe. Verso 11. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos. Senhor Deus, obrigado.
pelo alimento da minha mesa. É sempre o meu, o eu. É ou não é, irmãos? Sim ou não? É sempre assim. É sempre assim. Esses dias alguém postou na página da prefeitura no Facebook que fez uma visita no bairro Areal. E lá ela viu uma mãe dando água com fubá para uma criança. Dá um jeito de ajudar. Não foi para aparecer. Não tinha outro jeito de falar com essa pessoa. Não tinha outra forma de comunicar. Até porque eu não sabia quem era e ainda não sei. Mas são coisas que perturbam a gente. Sabe? Deus, eu tenho porque o Senhor me deu. E tudo que Deus te deu não é para que você tenha cada vez mais. É para que você reparta com quem precisa. Esse é o sentido da família. Sim ou não? Eu te pergunto, para que uma pessoa precisa de 4 carros na garagem? Para quê? Não precisa. 20 pares de tênis? Para que isso? Você é uma centopeia? Não, uma lacraia? Não precisa. Ninguém precisa disso. Não precisa. A Bíblia chega a dizer, se nós tivermos com o que comer e nos vestir, com isso estejamos contentes. Eu não estou falando de ser miserável, estou falando de viver o reino de Deus, que é onde eu olho para o meu próximo, o meu irmão, e vejo nele as minhas necessidades, ou vejo em mim as necessidades dele. Sabe? Um dia a Cris estava internada no Roberto Silvares. Eu já contei isso aqui. Estava frio naquele tempo. Foi ano passado isso, Cris? Foi, né? Quando nós chegamos, ela já estava de alta, estava do lado de fora do hospital esperando. E tinha um rapaz no canto assim, mais 2 moças, que estavam conversando. Cris estava no cantinho. E o rapaz conversava assim, que eu achava que ele tinha tomado cachaça, que estava assim, conversando, mas estava muito frio, muito frio. Apesar daqui não fazer frio, né? Mas naquela época estava muito frio. Aí eu olhei para aquele rapaz assim, eu tirei minha blusa e dei para ele. Falei, toma. Aí Cris olhou, toma, meu filho, vai em paz. Quem é? Não sei. Nunca mais o vi. Espero um dia encontrá-lo no céu. Ah, mas é porque você é bom? Não, porque eu vi que tinha alguém precisando. Mas se fosse um cachaceiro ou um cara que quer trocar por crack, é problema dele. Problema dele. Eu vi que tinha alguém precisando, eu fui lá e socorri. Entende? Porque Deus te abençoa. É para que você abençoe outras pessoas. É isso. Por isso que é Pai Nosso. O pão, ele é nosso, ele não é meu. Jesus nos ensina a pedir o pão nosso. Dai-nos. Hoje, Senhor. Não é dai-me, é dai-nos. Aí ele continua dizendo, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim, conta do cobrador incompassivo, aonde a Bíblia diz que ele devia muito dinheiro a um homem, a um rei. E aí o rei manda prendê-lo, porque ele não tinha como pagar. Ele chega diante do rei e fala, mas rei, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de... Eu estou vendo que você não... Ele sai ali de onde aquele rei estava, ou aquele senhor estava, e ele chega na rua, ele encontra alguém que devia um pouquinho de dinheiro para ele há muito tempo. Aí a Bíblia diz que ele pula em cima do homem e começa a sacudir ele pelas roupas. Você tem que me pagar, seu desgraçado, porque você me deu... Oh. E ele tinha acabado de ser perdoado, e ele vê alguém que devia muito menos a ele, foi lá e quis matar o cara, ainda quis levar ele em juízo. E os guardas do rei estavam de olho. E eles chegaram para o rei e falaram, rei, aquele homem que só acabou de liberar, de perdoar, e está tentando matar um rapaz que deve, tipo, 10 reais a ele na rua. Aí o rei ficou enfurecido, foi e mandou chamar ele. Ele falou, rapaz, você me devia 1 milhão, eu te perdoei, você não perdoou 10 reais do rapaz? Não, mas é... Por isso está escrito, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E quem muito perdoado, cada vez mais ama. Nós cometemos atrocidades diante de Deus, diante dos homens. E quando é o nosso irmão que peca, aí é diferente. É porque é um safado, porque não tem vergonha na cara, porque não quer nada com Deus. É ou não é? Jesus, ele diz a seguinte frase, vou ler de novo. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, da mesma forma como nós perdoamos os nossos ou aqueles que pecam contra nós. Se Deus ele fosse perdoar você de fato, como você perdoa as pessoas, você entraria no reino de Deus?
Você já se fez essa pergunta? Se Deus fosse usar a mesma medida de amor para te amar que você ama os seus irmãos, você seria amado por Deus? Próspera, seria. Porque esse é o único modelo de oração deixada pelo próprio Deus na terra. É o único modelo que tem esse, não tem outro. Não tem jeito. Verso 13. Ele diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Você já viu alguém que está com a vida toda errada e fala assim: mas como é que você está? Estou como Deus quer. Será que é como Deus quer mesmo? Deus quer que nós vivamos fora da presença dele, irmãos? Sim ou não? Deus quer que nós vivamos em pecado? Isso é decisão nossa. Por isso cada um dará conta de si a Deus, por tudo aquilo que tiver dito e feito. Entende? Aqui Jesus fala assim: não nos do mal. Por que ele não pede para nos livrar do pecado? Por quê? Porque está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É você que entra com seu pezinho lá. É ou não é? Vigia. Fala para o irmão do lado aí: vigia. Fala para o outro lado: vigia. Verso 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui ele coloca condições que são imprescindíveis para a vida de qualquer cristão. Não importa se você é batista, metodista ou assembleiano, pentecostal, não interessa o que você seja. Sendo cristão, se você diz eu creio na Bíblia e sigo a Jesus, ele continua dizendo no verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará o que você fez. Verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Muito clara. Onde nos diz que aquilo que nós devemos pedir a Deus é para o nosso bem. Não para que você tenha apenas cada vez mais. E fala muito a respeito de perdão. O estranho hoje em dia é que muitas pessoas, não é que elas têm problemas com os outros, em perdoar os outros. Não, mas eu não mereço porque daquilo. Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso e dá o exemplo do filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola, porque Deus é Pai. E Ele está sempre de braços abertos para receber os seus filhos de volta. Sempre. Sempre. Quando nós entendermos de fato isso e passarmos a viver aquilo que a Bíblia nos ensina como um modelo de igreja, aí sim nós poderemos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número... Deixa eu só achar aqui. 2. Atos, capítulo... Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Novo Testamento. Capítulo de número 2. Versículo de número 42. Atos 2, 42. Todo mundo achou? Amém ou não amém? Achou aí? Atos capítulo... Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Verso 44. Todos os que em comum. Senhor, me dá um carro.
Senhor, me dá um carro. Deus me dá um carro. Aí Deus vai te dar um carro. Você fala, não, porque quando eu tiver um carro eu vou ajudar as pessoas. Quando eu ver alguém na chuva eu vou dar uma carona. Não dá nada. Era que dá. Deus me dá mais, me dá mais, me dá mais. Deus fala, mas eu já te dei o tanto que você tem e você não reparte com ninguém. 45. Irmãos, era o que era de um era de todos. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Acrescentava o... Sabe por que as pessoas querem cada vez? Sabe por que as pessoas querem cada vez que nós dizemos ser uma família e não agimos como tal? Que muitas vezes nós somos aquele irmão do filho pródigo. A Deus, possamos dizer Pai, e não apenas o seu Deus ou o seu Pai.